Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre as propriedades térmicas dos materiais no estado sólido. Essas propriedades vão ser uma resposta que os materiais terão por conta de um gradiente de temperatura que vai provocar um fluxo de energia na forma de calor em relação ao nosso material no estado sólido e à sua vizinhança. Então, alguns conceitos precisam ser recordados da termodinâmica e alguns apresentados aqui em relação aos nossos materiais. Vamos começar apresentando o que é a capacidade calorífica do material. Essa capacidade calorífica, representada pela letra C grande, ela é a capacidade de colocar ou tirar calor do nosso sistema para variar 1 Kelvin, por exemplo. Se a gente está trabalhando aqui em Kelvin, e esse cara aqui em joules ou calorias, então a capacidade calorífica é joules por Kelvin. Em outras palavras, é a quantidade de calor necessária para variar 1 Kelvin. É muito importante não pensar no valor efetivo dessa capacidade, mas no valor específico. E esse valor específico é representado pela letra C pequeno, que é a capacidade calorífica total do sistema dividido pela massa, ou a massa em gramas ou quilogramas, ou mesmo o número de mols. Tá? Então, logo, dessa forma, se esse cara aqui, como a gente mencionou, é joules por Kelvin, então aqui a nossa capacidade calorífica específica vai ser joules ou calorias, Kelvin por mol, ou por grama, ou por quilograma, tá? Voltando aos conceitos da termodinâmica, esse C pode ser definido, né, tanto um quanto o outro, a volume constante ou a pressão constante. A volume constante, por exemplo, imagine que você tenha um pistão e prenda o êmbolo dele para não variar o volume fixo. Se você adicionar uma quantidade de energia na forma de calor para esse sistema, então, pensando, por exemplo, num gás, que a gente tem uma intuição mais fácil, é claro que essa pressão vai aumentar muito o volume fixo, a temperatura logo vai variar. Então, esse CV espera-se que seja menor do que no caso onde a gente tem uma pressão constante. O que a gente faz para ter uma pressão constante? A gente deixa o nosso êmbolo livre para se movimentar. Então, quando eu introduzo calor para o meu sistema, pela primeira lei da termodinâmica, parte desse calor vai ser convertido em trabalho. Então, a gente espera, a gente chega nessa relação pela primeira lei da termodinâmica, que o CP é igual ao CV mais R para gases ideais. Tá? Esse R é a constante universal dos gases e vale 8,3 joules por Kelvin por mol. Tá? E o que a gente tem efetivamente no caso dos materiais no estado sólido é que o CV e o CP são mais ou menos iguais, né? Porque você não tem uma diferença significativa no volume dos materiais, certo? Em relação ao CV, se a gente plotar aqui CV pela temperatura, esse CV ele é variável, ele segue com essa cara que parece uma dependência proporcional aqui ao T ao cubo e depois torna-se uma constante, tá? Chega a um determinado valor de temperatura, que é dito temperatura de Debye. Essa temperatura de Debye é aproximadamente, na maioria dos materiais, 300 Kelvin, temperatura ambiente, tá? E esse CV aqui, ele é por volta de 3 vezes o R. Então a gente está falando alguma coisa aqui por volta de 25 joules por Kelvin por mol, ou se preferir trabalhar em calorias, isso aqui daria por volta de 6 calorias por Kelvin por mol. Ok?
Essa é a primeira noção. É esperado que haja um fluxo de energia dentro dos materiais. E aí a gente vai introduzir a ideia de energia vibracional, a capacidade de transportar energia vibracionalmente. Então nós temos o nosso átomo dentro da nossa estrutura cristalina, ela ocupa posições específicas da rede e os átomos representados por bolinhas aqui e as ligações químicas representadas por essas molinhas. O que vai acontecer é que, ao transportar energia, esses átomos vão sofrer uma variação de posição e vão oscilar numa frequência bastante alta, mas numa amplitude baixa, porque eles estão presos dentro do retículo, tá? Como eles estão dentro de um retículo, haverá as tais ondas reticulares. Essas ondas reticulares, elas são ondas sonoras. Essas ondas sonoras, então elas viajam na velocidade aproximadamente do som, na ordem de 340 metros por segundo, com uma frequência alta e com um lambda mais baixo, porque o lambda está relacionado com a amplitude de oscilação. Então, embora a gente tenha um conjunto, um espectro de frequências bastante grande nas oscilações diferentes ao longo desses materiais, você vai ter pacotes de energias vibracionais que, segundo a teoria moderna, essa energia é quantizada e dependente da frequência. Existem algumas energias possíveis, disponíveis para esses materiais. Tá? Por isso a gente vai aproveitar e introduzir o conceito de fônons, que são os análogos dos fótons para o transporte de energia de forma vibracional, enquanto os fótons são o transporte de energia na forma de luz. Tá? Então, aqui é um primeiro panorama mostrando que a vibração reticular pode transportar energia térmica na forma de calor. Uma outra forma que a gente tem para esse transporte é através dos elétrons livres. E aí a gente vai comentar esses detalhes num próximo vídeo aí. O efeito dos elétrons livres para o transporte elétrico, para o transporte térmico e elétrico também. Por enquanto é isso, a gente vai ver no próximo vídeo as expansões térmicas e depois voltar a essas relações de condutividade térmica, tá certo? A gente se vê no